Horas, 12 minutos, toda hora dobrada é abençoada. Eu sempre digo, domingo, 1º de junho de 2025, meu Deus do céu. Que junho chegue trazendo bênçãos, prosperidade, saúde, abundância, amor, paz. Quero agradecer demais o mês de maio, agradecer demais porque maio foi incrível. Alessandro Paulino Zacarias já chegou por aqui. Alessandro, o áudio tá bom? Confirma para mim se o áudio está bom. Ai, que interessante. Natalie, enfim, também já está por aqui. Olha só, 12, toda hora dobrada é abençoada. Mais uma live ao vivo nesse domingo especial, 1º de junho de 2025. Muito obrigado pela confirmação, Alessandro. Estamos aqui na hora do almoço. Pois é. Para alguns, já a hora do almoço, para outros ainda, aquele momento prévio do almoço, de aquecimento. Faremos uma live hoje de perguntas e respostas a respeito de comunicação, a respeito de oratória. Bom dia, Static Loren. Bom dia, Mila. Bom dia, Graciel. Bom dia, Felipe Salsa, nosso querido amigo sócio. Muito bom dia para você que está chegando agora. Mentoria da Encantadora também já está por aqui. A melhor mentoria do Norte e Nordeste do Brasil. Bom dia. O áudio tá ok. Muito bem. 12h13, já avançamos aqui no primeiro minuto da nossa live. Eu estava agradecendo o mês de maio, agradecendo por tantas bênçãos, por tanta vitória, por tanta saúde, prosperidade, amor e abundância. Obrigado. A Encantadora de Crianças está por aqui também no Instagram, Mentoria da Encantadora. Seja bem-vinda, nossa querida, a maior dentista do Norte e Nordeste do Brasil, que por sorte minha é minha esposa amada. Olha só, o mês de junho começa. Bom dia, Carlos Moraes, seja bem-vindo. O mês de junho começa com uma grande novidade. Vou tirar o zoom aqui um minutinho. Próximo dia 5 de junho, nós faremos um evento incrível aqui no Instagram e também no YouTube. Um evento 100% gratuito, 100% digital. Fale e seja ouvido. Mas, Márcio, para quem é esse evento? Esse evento é para você que quer aprimorar a comunicação e a oratória. Esse evento é para você que tem medo de falar em público ou gravar vídeos. Esse evento é para você que quer ficar ainda num patamar melhor, ter uma vida mais leve, ganhar mais através da boa comunicação, a comunicação assertiva, a comunicação não violenta, praticando a escuta ativa, a comunicação magnética, persuasiva. Esse evento é para você que busca isso e muito mais. Márcio, para quem não é o evento? O evento não é para você que está curioso a respeito do tema. O evento não é para você que já se comunica maravilhosamente bem. Agora, se você quer aprender, se você quer deixar a sua contribuição, se você quer aprimorar a comunicação, o evento é para você sim. Ava2Go também já está por aqui entre nós. Ava2Go, uma empresa que vende acessórios para bebês. Sabe aquele canguru? Eu acho que esse é o nome. Acessórios para bebês que você coloca assim o seu bebê e você fixa o seu bebê em você, papai, mamãe. Pois é, um produto de altíssimo nível para você levar a sua criança para passear. Muito obrigado pela parceria. Olha só, a Encantadora de Crianças escreveu aprimorar a sua comunicação. Meu querido João Alberto Fontes, olha só que honra! Meu querido sogro também acaba de entrar com a sua esposa Laine. Seja muito bem-vindo, meu querido sogro. Ele que é proprietário do melhor restaurante self-service de Fortaleza, nosso querido Good Salads. Muito obrigado pela sua presença aqui, meu querido e amado sogro, João Alberto Fontes, pai da Aline, que também está aqui. Legal, olha só. Abraço para você, meu querido sogro. Já a Encantadora de Crianças vai estar usando o nosso Baby Strap. É isso mesmo. Baby Strap é aquele... É como se fosse um canguru. É muito interessante. Gente, eu sei que está todo mundo aí preparando o almoço. Meu sogro deve estar fazendo aquele
Camarão John John, o camarão mais gostoso que eu já comi na vida, ele deve estar lá preparando. Você também deve estar aí já prestes a cozinhar ou já está almoçando. Essa live ficará gravada. E vamos começar então. Eu abri uma caixinha de perguntas e algumas perguntas chegaram aqui bem interessantes de gente de todas as partes do Brasil. Eu fiquei muito feliz porque o nosso grupo lá do evento Fale e Seja Ouvido já bateu mais de 300 pessoas inscritas. O evento na próxima quinta-feira, dia 5 de junho, às 20 horas e 20 minutos, vai ser um evento surreal, disruptivo, transformador, porque eu sei o tamanho da dor da não comunicação. A comunicação travada, truculenta, a comunicação agressiva, o medo de falar em público, o receio de falar, a gagueira. Eu passei por isso na pele. Quem me conhece um pouquinho mais sabe que a comunicação para mim na infância e na adolescência sempre foi um grande desafio, mas através de um sonho, o sonho de ser radialista, esse sonho me salvou e através dele hoje eu faço mentoria individual, eu dou palestras para grandes grupos, ensinando a arte da comunicação, da oratória e da retórica também. Sandra Oliveira Coelho, muito obrigado pelo carinho. Meu querido amigo sogro João Alberto Fontes já vai lançar o seu livro, hein, sogrão? Eu profetizei aquela bênção e assim será na graça de Deus. Muito bem, a Sandra aqui manda beijos para a Aline. O Alessandro Paulino Zacarias diz que a minha história é inspiradora e ele tem propriedade, ele sabe, porque irmão de sangue, meu único irmão de sangue está aqui também. Muito obrigado. Vamos lá, teremos técnicas de oratória, o José Henrique pergunta. Além de técnicas de oratória, teremos ferramentas terapêuticas muito importantes. Eu sempre digo que o grande diferencial do método Speaker Training, do evento Fale e Seja Ouvido, é que une dois grandes pilares de sustentação. A arte da oratória, a comunicação, a retórica, técnicas poderosas de comunicação e oratória, aliadas a ferramentas terapêuticas incríveis, capazes de dessensibilizar o medo de falar em público. E esses dois pilares, bem alinhados, esses dois pilares, bem equilibrados e bem sustentados lá embaixo, quem está construindo casa sabe o que é isso. A sustentação, a parte que fica abaixo do solo, precisa começar primeiro, para depois a casa começar a ser erguida aos olhos de quem vê. Então, para você que quer buscar aprimoramento da comunicação e oratória com técnicas terapêuticas que vão lá no fundo, que vão no seu inconsciente, que vão fortalecer sua autoconfiança, sua coragem, quebrar medo, quebrar receio, quebrar fobia, dessensibilizar qualquer tipo de medo que você tenha da câmera ou do público, é o alicerce forte. É o alicerce que vai fazer a diferença na vida dos nossos oradores e oradoras. Temos aqui 10 perguntas que eu separei junto com a minha produção. 10 perguntas de pessoas do Brasil inteiro, mas você também pode fazer a sua pergunta aqui abaixo, lembrando que a live ficará gravada. E na próxima terça-feira teremos mais uma live, só que é surpresa, não posso abrir spoiler ainda. Uma live com convidado. Rizoneide começou a me seguir, muito obrigado, Rizoneide. Seja bem-vinda ao mundo mágico dos sonhos e da comunicação. Muito obrigado pela sua participação aqui e por ter me seguido também. A primeira pergunta chegou de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Juliana Mendes. A Juliana disse assim: Márcio, por que eu travo completamente quando eu preciso falar em público, mesmo conhecendo o conteúdo? Seja bem-vinda, Lígia, também por aqui. Vamos lá, a pergunta é interessante. Juliana Mendes, BH. Por que eu travo completamente quando eu preciso falar em público, mesmo conhecendo o conteúdo? Tirar o zoom aqui para explicar para você. Olha, quando você tem propriedade a respeito do seu conteúdo, quando você conhece, tem bagagem, estudou, tem repertório, mas mesmo assim você trava,
O problema não está no conteúdo, o problema está no seu emocional, viu, Juliana? E essa questão do emocional é uma questão que pega muita gente. A grande maioria das pessoas padecem pelo medo de falar em público através da questão emocional. Isso tem a ver com a criança ferida, isso tem a ver com a linha do tempo da pessoa que provavelmente teve eventos traumáticos, que provavelmente expôs a comunicação e foi julgada e foi até mesmo humilhada. Então, se você, por exemplo, Juliana, estava na escolinha ou na escola, no primário, no primeiro grau e foi apresentar um trabalho e recebeu julgamento, recebeu bullying, essa experiência pode estar ainda congelada em você e todas as vezes que você vai falar em público, aciona um gatilho. E esse gatilho dispara todo esse medo, todo esse receio que gera a sua trava. Dica para você, Juliana, você precisa urgentemente dessensibilizar o medo. Precisa reprogramar esse medo que hoje está um freio para você em motor, em propulsão. Olha quanta gente chegando aqui. Hugo, o locutor Tiago, a Luciane, muito obrigado, viu? Vou acenar aqui para toda a turma. Gente, se puder compartilhar, nós sabemos que domingo na hora do almoço não é o momento de alto engajamento, onde as pessoas estão aqui no Instagram buscando conteúdo, não é. É um momento de família, de almoço, mas olha, se você puder compartilhar para mais pessoas estarem aqui, eu agradeço, tá bom? Ó, próxima pergunta é do Rodrigo Silva, eu deixei as perguntas anotadas aqui no meu MacBook, ó, estão todas aqui, estou lendo as perguntas e compartilhando com você. O Rodrigo Silva, ele é de Salvador, na Bahia, se inscreveu para o nosso evento Fale e Seja Ouvido, e ele pergunta assim: Márcio, existe alguma técnica rápida para controlar o nervosismo antes de uma apresentação? Rodrigo, primeiro, muito obrigado pela sua pergunta. Seja bem-vindo ao nosso evento Fale e Seja Ouvido. E uma técnica muito interessante que eu aprendi com o querido Franco Júnior, um grande mestre de comunicação e oratória. Tive o prazer de conhecer o Franco, assisti a sua palestra aqui no Rio Mar, em Fortaleza. Ele me presenteou com um livro, fizemos uma live juntos. Franco Júnior é um dos grandes mestres da oratória no Brasil. E ele me ensinou uma técnica bem interessante, que você vai aqui, ó, comprimir as duas mãos, fazer uma pressão e você vai soltar depois, chacoalhando um pouquinho ali as mãos abaixo. Por que isso? Quando você está prestes a fazer uma apresentação, você é bombardeada ou bombardeado pelos neurônios, ou melhor, pelos hormônios adrenalina e o cortisol. E esses hormônios do estresse, da adrenalina, do cortisol, eles podem com certeza comprometer a qualidade da sua apresentação. E quando você faz esse movimento aqui, você comprime as duas mãos com uma certa força, sem machucar, claro, mas você comprime aqui, ó, e você solta, você começa a mandar essa adrenalina e esse cortisol para as suas mãos para dissipar. E aí não fica rodando só na sua cabeça e só no seu corpo. Vai para as suas mãos e começa a dissipar. Esse movimento eu aprendi com Franco Júnior. Uma outra técnica que eu gosto bastante, aprendi com Tadashi Kadomoto, é a respiração 4x7. Como assim? Você está ali prestes a se apresentar. Está atrás do palco, na coxia, ou prestes a abrir uma live como essa, você inspira em 4 tempos, puxa o ar em 4 tempos e expira, exala em 7 tempos. Inspirando em 4 e soltando em 7. Se você fizer isso, as duas mãos comprimidas ali, fica um pouquinho ali, comprimindo, depois inspira em 4 e solta o ar em 7, você vai começar a relaxar. E claro, controle mental, pensamento positivo,
você vai começar a sua palestra, que é o momento, a sua apresentação. O momento mais crítico são os 5 primeiros minutos. A plateia está fria, o julgamento está presente, você está começando ali, então faça essa técnica de comprimir as 2 mãos com certa pressão. Depois você solta assim, ó, e respira em 4 e solta a respiração em 7 tempos. Isso vai ajudar a você relaxar. Viu, Rodrigo? Espero ter respondido aí a sua pergunta. Olha só, gente chegando por aqui. Meu Deus do céu, o melhor celebrante, mestre de cerimônias, radialista e jornalista de Sobral e toda a região. Um dos melhores do Brasil. Meu querido amigo Lio Vasconcelos, honrando-me com vossa presença. Obrigado, Lio. Larissa Moraes chegando agora também, obrigado. A Rebeca chegou. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui. Olha só que legal, gente. Manda um aviãozinho. Deixa eu ver aqui. Denise Castro, boa tarde, meu querido. Passando apenas para lhe dizer que você é um excelente profissional, tem uma dicção incrível, sou sua fã. Ô Denise, muito obrigado, que Deus abençoe você. Mas nem sempre foi assim, né, Denise? Ah, eu já sofri muito com a comunicação totalmente descontrolada, totalmente uma comunicação que na verdade nem comunicação era. Só quem teve gagueira, só quem foi uma pessoa com gagueira, tímida, introvertida, que sofreu bullying, sabe o que é isso, como é dolorido. Então, por isso que hoje, um dos meus maiores propósitos na vida é compartilhar com o maior número de pessoas possível, no Ceará, no Brasil e no mundo, a arte da retórica, da boa comunicação, da oratória assertiva, da comunicação magnética e persuasiva. Próxima pergunta, olha que interessante, hein? Muito bem, Camila Duarte está em Campinas. Oi Larissa, tudo bem? José Henrique, olha só, desde os tempos da Jangadeira FM, pois é, Denise, muito obrigado. Para quem não sabe, eu trabalhei na Jangadeiro durante 6 anos e meio. A primeira passagem 4 anos e a segunda passagem 2 anos e meio. Olha quem chegou, a maior dentista infantil do Brasil, a encantadora de crianças, Aline Moraes Fontes, meu amor, muito obrigado por compartilhar da sua presença de luz aqui na nossa live. Próxima pergunta, a Camila Duarte de Campinas, ela disse assim: como eu posso deixar a minha fala, o meu discurso mais envolvente e evitar que as pessoas percam o interesse? Muito bem. Camila, inicialmente obrigado pela sua pergunta, muito boa. Eu quero dizer o seguinte, existe uma técnica de interpretação e modulação de voz. Sua voz precisa ser uma onda. A sua voz precisa estar em um nível de modulação. Você vai modular e vai ondular a sua voz. Por vezes você fala um pouco mais rápido. Por vezes você fala um pouco mais devagar. Aí você aumenta o volume, fala um pouco mais alto. Ou então você fala um pouco mais baixo. Você trabalha a sua pausa, a pausa dramática, o poder do silêncio. É muito poderoso o silêncio. E você vai criar também uma persona artística, onde você vai transitar entre os arquétipos comunicadores. Por exemplo, na minha última palestra que eu fiz na Lean Consultórios, gente, foi incrível. A plateia altíssimo nível, só profissionais da saúde, e o feedback foi assim algo extraordinário. E o Felipe, meu sócio que está aqui na live, estava lá no dia, ele percebeu, eu transitei muito pelo arquétipo do herói, do guerreiro e do tolo. Tolo, Márcio? Sim, do tolo. O arquétipo do tolo. Quando você se permite se comunicar com graça e leveza, brincando, fazendo piadas em relação a você mesmo e quebrando padrões, quebrando o status quo, quebrando padrões que chocam as pessoas ali no primeiro momento, mas num segundo momento cria uma conexão imediata. Então, você precisa modular a sua voz, você precisa
alterar o seu timbre, a velocidade vocal, o volume, e você precisa transitar pelos arquétipos da comunicação. Ora você vai para o arquétipo do sábio, do professor, ora para o arquétipo do herói, o guerreiro, e ora também, por que não, o arquétipo do tolo. E aí você agindo dessa forma, você capta o interesse de todos e não deixa a sua comunicação monótona, em monotom, chata e desinteressante. Respondi? Muito obrigado pela sua pergunta, viu? Quem mais está por aqui? Isso, Encantadora de Crianças disse, vamos criar uma persona artística, exatamente isso. O José, Márcio, como podemos melhorar a nossa dicção? Olha, eu quero mandar um abraço aqui para o El Professor de Oratória. Márcio, mandando abraço para o seu concorrente na sua live. Não, ele não é um concorrente. Ele é bicampeão de oratória, uma figura que está ensinando a comunicação também para o Brasil. E ele fala muito sobre a dicção e o exercício da caneta, viu, José? Você pega uma caneta, higieniza a ponta da caneta com álcool e gel, e você vai colocar a caneta desse jeito aqui, ó, sem morder com força, sem apertar com força, só mesmo vai colocar assim, ó. E aí você vai falar com a caneta assim, sem morder, e vai falar os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Depois você fala os dias da semana, conta de 1 até 10. Você vai usar a caneta ou ainda uma rolha de vinho que você vai colocar aqui na boca. Fazendo isso, você vai ter uma articulação forçada no primeiro momento, vai dificultar a sua fala, mas quando você tira a caneta ou tira a rolha, você tem uma habilidade de articular muito melhor. E quanto mais você articula, mais a sua dicção ela é perfeita, ela é clara, ela é transparente e ela é entendível. Qual é a grande sacada? Você precisa abrir a boca. Abrir a boca. Pessoas que falam com a boca muito fechadinha assim, pessoas que falam com a boca muito fechada, comprometem a articulação e a dicção. Enquanto você abre a boca, você articula bem, com certeza as pessoas entenderão muito melhor a sua mensagem. Obrigado pela pergunta. Lembre-se da caneta, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E aí você pode, inclusive, fazer uma leitura de um texto com a caneta na boca, sem morder com força para não machucar lábio e não quebrar dente, apenas com ela aqui e fazendo esse exercício. Combinadíssimo? Obrigado, viu? Próxima pergunta que chegou aqui na caixinha, o Tiago Freitas, ele é de Curitiba, pense numa cidade que eu gosto também. Olha só o que ele disse. Márcio, falar diante de uma câmera, como essa que eu estou falando agora, me deixa desconfortável. É normal isso acontecer? Existem pessoas que sofrem da síndrome do gravando. Quando colocam uma câmera assim diante dessas pessoas, o primeiro gatilho que vem é do medo, do julgamento, da insegurança, e aí a pessoa sente esse desconforto. Tiago, é muito interessante você pensar o seguinte: uma câmera, um microfone são acessórios, eles não são ameaça para você. Esse desconforto provavelmente tem a ver com um juiz interno que tem ainda dentro de você, que precisa ser dessensibilizado, e esse juiz, ele te faz um comando de auto-julgamento muito forte. E aí quando você é filmado, só o fato de estar sendo filmado cria uma pressão e um medo do julgamento alheio, mas o primeiro julgamento é o seu. Ah, será que o meu cabelo está legal? Será que o meu rosto está bacana? Será que o que eu estou falando faz sentido? Todas essas vozes de um diálogo interno que tem em você, Tiago, esse diálogo é fruto de uma parte sua que te julga. Então, é muito importante você quebrar isso. Exercícios
de oratória, programação neurolinguística, neurociência, hipnose clínica, técnicas terapêuticas adequadas para você quebrar. Agora, uma dica interessante, sempre que você for desafiado a gravar algo diante de uma câmera, olhe para o equipamento, olhe para a câmera como se fosse uma pessoa querida, uma pessoa amada, uma pessoa que você tem um carinho profundo. Eu aprendi essa técnica com William Bonner, o âncora do JN. Ele usa essa técnica há muitos anos. Eu me lembro que, ainda bem antes da pandemia, eu morava em São Paulo. Eu estava assistindo uma entrevista do Bonner e essa pergunta foi feita para ele. Ele falou, olha, sempre que eu olho para a câmera, eu imagino a figura da minha mãe. E aí aquilo me impactou e desde então, no começo da minha carreira, eu fazia muito isso. Quando eu dessensibilizei esse desconforto, Tiago, pronto, aí não precisou mais, só que eu também fiz muito isso. Deixo para você e para a nossa audiência aqui essa dica. Combinado? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu ainda tenho mais 6 perguntas aqui, mas se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, viu? Eu tenho uma pergunta para você agora, rapidamente. Você já reservou aí na sua agenda o horário na próxima quinta-feira, dia 5 de junho, às 20h20, para você estar comigo lá no evento Fale e Seja Ouvido? Se não reservou ainda, tá fácil. Últimas vagas, você clica no link da minha bio, você vai entrar no nosso grupo e ali você receberá todas as instruções a respeito de participar desse evento. Totalmente gratuito, totalmente digital, vai ser um dia incrível. E antes disso, terça-feira agora, à noite, às 20h20, nós faremos a última live antes do evento e essa live terá um convidado ou uma convidada muito especial. Você não perde por esperar. Vamos ver aqui. Larissa Moraes é tímida. O que ela faz? Márcio, eu sou muito tímida. O que eu faço? Larissa, eu também sou tímido. Na verdade, eu sou introvertido. E eu fui tímido durante muito tempo. Eu precisei me expor a situações, me expor a muitas situações para perder a timidez, para transmutar a timidez. E quando você se coloca numa situação onde o gatilho da timidez ele é acionado, você se depara com um grande desafio ali. Então, técnicas terapêuticas focadas na timidez, técnicas terapêuticas para dessensibilizar também a sua criança ferida, a questão da introversão, provavelmente além de tímida, Larissa, você também pode ser introvertida. E aí o seu cérebro funciona de um jeito diferente dos extrovertidos. Não é menos e não é pior, é só diferente. Na minha palestra Tudo Comunica, eu apresento uma fala do professor Pedro Calabres, que eu sou muito fã, inclusive, ele é PhD em neurociências, doutor em neurociências, e o Pedro, assim como eu, é um introvertido. E ele fala que quando ele dá palestra para 5.000 pessoas, ele tem toda a sua energia drenada, porque o introvertido é assim. Então, Larissa, eu sugiro que você participe do nosso evento Fale e Seja Ouvido. Eu terei o maior prazer em pegar na sua mão para lhe ajudar com isso. Risoneide Costa perguntou aqui, ó. Tenho o costume de falar em público, mas sempre fico nervosa. Vamos lá. Risoneide, interessante a sua pergunta, porque ficar nervoso, nervosa no seu caso, é uma reação normal de todo e qualquer ser humano. O que isso pode acontecer, ou melhor, o que isso não pode acontecer, esse nervosismo ele não pode te travar, sabe? Mas o frio na barriga, aquela inquietação, um certo nervosismo pode ser natural. Você precisa olhar para isso, primeira coisa, com a aceitação. Aceitar que você fica nervosa
quando vai falar em público. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava aqui agora, antes de abrir a live, separando as perguntas aqui no meu MacBook e estava respirando em 4 tempos e em 7 tempos. A minha esposa estava do meu lado aqui, ela olhou para mim assim, aí eu falei, amor, estou respirando. Ou seja, o nervosismo, a adrenalina, esse frio na barriga, ele acontece com todo mundo. Pode ter a experiência que for, pode ter o tempo de carreira que for. Ela passou aqui, a minha esposa acabou de passar na cena. Ao vivo, né? É assim. E aí o que acontece? É pegar esse nervosismo e usá-lo ao seu favor. Então você tem a técnica de você comprimir as 2 mãos, que eu falei agora há pouco, respiração inspirando 4, exalando 7. Tem também, você pode fazer um trabalho mental para você acionar um arquétipo da guerreira, da corajosa. Existem vários exercícios mentais, técnicas terapêuticas que vão, não é zerar o nervosismo, mas fazer com que esse nervosismo seja usado ao seu favor. Viu? Muito obrigado pela sua pergunta. Ó, chegou aqui uma pergunta. Que legal, gente. Essa pergunta aqui muito boa. Aline Castro, de Fortaleza, xará da minha esposa. Mas antes da pergunta da Aline, o Edmilson, faço faculdade há 4 anos, não consigo sequer fazer perguntas ao professor. Edmilson, quando eu tinha gagueira, olha, eu tô aqui fazendo essa pausa dramática, mas não é nem técnica de pausa, não. Eu tô aqui, ó, refletindo e tá passando um filme na minha cabeça. Quando eu tinha gagueira, quando eu tive gagueira, levantar a mão para fazer uma pergunta ao professor na sala de aula era um terror para mim. Era um terror. E quando o professor pedia para fazer a leitura em voz alta? Meu Deus do céu. Eu suava de um jeito, pingava, as mãos ficavam trêmulas, a boca secava. Era muito difícil. O que eu recomendo você fazer? Você começar a fazer exercícios diante do espelho e simulando perguntas. Você fica diante de um espelho e vai simulando perguntas para o seu professor. Além disso, é muito importante que você faça um trabalho terapêutico, porque, pelo seu relato, pela sua pergunta, provavelmente você deve ter timidez, introspecção ou ainda pode ter sofrido na sua linha do tempo alguma experiência traumática. Você será muito bem-vindo, viu, Edmilson? Se você não fez a sua inscrição ainda, faça, clique lá no link da bio, é totalmente gratuito. Para você que está chegando agora, Renato, muito obrigado, Linhares, Gerlane, olha só, quanta gente. Bom, próxima pergunta aqui é a Aline de Fortaleza, mas não é a minha esposa, é a Aline Castro. Quais são os erros mais comuns que você vê em pessoas que têm potencial, mas não sabem se comunicar bem? O erro mais comum ou os erros mais comuns. Postura. Postura é algo assim muito importante. Os ombros sempre abertos atrás das orelhas. Eu e minha esposa fizemos yoga com uma mestra italiana. Lembra, amor? Kundalini Yoga. E ela falava sempre assim, ombros atrás das orelhas. E ó, a postura sempre com o peito aberto, nunca uma postura encolhida, nunca cabeça baixa. Mãos. O que você faz com as mãos enquanto se comunica? As mãos não podem ficar para trás, não podem ficar no bolso. Gesto, gesticulação tem que ser congruente, coerente. Isso daqui é grande, isso daqui é pequeno, isso daqui é alto, isso daqui é baixo.
gestos congruentes com a sua fala, mãos à mostra. Você vai comunicar-se olhando para a tela, para a lente, melhor dizendo. Para a tela não, para a lente, ó. Olhando para cá e não para cá. Vai modular a sua voz. Além de modular a sua voz, você precisa articular bem as palavras, mastigar bem as palavras, abrir a boca, usar a projeção vocal, trabalhar autoconfiança, trabalhar coragem, praticar exercícios que vão aquecer a sua voz e desaquecer no final do dia. E claro, melhorar sua bagagem, o seu conteúdo, fazendo cursos, workshops, treinamentos, estudando, lendo livros e saindo do automático de ficar subindo feed. Você precisa, para melhorar a sua comunicação, precisa também aumentar a sua bagagem, o seu conteúdo. Isso é muito importante. Aline, você está em Fortaleza, xará da minha esposa, é muito bem-vinda também no nosso evento Fale e Seja Ouvido. Olha quem chegou, Dumbo Elvis Marlon, Charles Oliveira também por aqui, muito obrigado pelo carinho de vocês. Estamos aqui numa live rápida, sessão de perguntas e respostas. Próxima pergunta aqui. Patrícia Oliveira, Recife. Recife, Pernambuco, olha só. Olha quem entrou, Dog Power Brasil. Obrigado, Dog. A Patrícia diz assim: Márcio, eu gaguejo muito quando eu estou nervosa. Existe algum exercício vocal que pode ajudar nisso? Bom, eu posso falar com propriedade a respeito de gagueira, porque a gagueira é uma disfunção na fala que me acompanhou durante muito tempo, desde a infância ali, por volta de 6, 7 anos, após um incidente que eu tive, um estresse pós-traumático. Eu conto detalhes na minha palestra e contarei detalhes também no nosso evento Fale e Seja Ouvido. Então a gagueira tem esse componente emocional, tem um componente também fisiológico em algumas pessoas. Mas se a sua gagueira, viu, Patrícia, for emocional, você pode dessensibilizá-la através de técnicas de oratória, ferramentas terapêuticas, trazer para a consciência de que você não precisa falar rápido demais. O tempo da comunicação é do comunicador. Quando você estiver, Patrícia, fazendo uso da palavra, não precisa correr, não precisa falar rápido demais. Quanto mais você corre, mais aumenta o risco, no seu caso, da gagueira chegar. Claro, provavelmente você passou por situações na infância que foram bem desafiantes. Eu vou dar aqui 2 exemplos de 2 alunos que eu já, graças a Deus, mentorei e que tinham a gagueira muito assim exacerbada. O primeiro deles, não vou citar nomes, claro, na infância, sempre que ele ia falar, quando ele falava demais, o pai pegava uma colher de pau, essas de fazer macarrão, aquela colher de pau que você usa na cozinha, e dava uma colherada na cabeça do menino. Menino, fica quieto! E batia assim. Como se não bastasse isso, quando o pai estava bravo e discutia com a mãe, ele chorava, com medo. E o pai chegava lá, engole o choro, menino! Menino, engole o choro! Pronto. Essas 2 experiências foram suficientes para instalar, para imprimir uma gagueira nessa pessoa que o acompanhou durante anos. Como que você quebra isso? Você volta para a experiência traumática e você muda a configuração da experiência dentro de você, usando neurolinguística, neurociência e hipnose clínica. Um outro exemplo de uma pessoa que eu cuidei, essa pessoa foi online. Esse menino foi presencial e essa pessoa foi online. Ele adorava falar na aula.
até uma vez entrou um professor totalmente maluco e ele colocou uma fita daquelas fitas adesivas, amor, tipo esparadrapo, na boca desse meu aluno mentorado. Uma certa vez que ele estava falando demais. O professor pegou a fita, rasgou e meteu na boca do rapaz. E ficou com aquela fita e ele ficou... Aí você imagina uma criança passar por uma atrocidade dessa. O que isso pode gerar? No caso desse rapaz que eu atendi online, gagueira severa. Medo de falar, de se expressar. Então, quando a gagueira é emocional, quando ela tem um fundo psicológico, é preciso olhar para essa situação de uma forma terapêutica e não só técnica. Se você é papai, se você é mamãe, se você tem filhos, nunca travem a fala dos filhos. Seu filho começou a falar, não poda. Márcio, mas ele está falando em um ambiente inadequado. Não quebra a fala da criança. Use a fala da criança como uma dança. Pegue a fala da criança, reconheça a fala, transforme em uma orientação e coloque de volta a instrução que você quer. Mas não poda, não quebra, não bloqueia. Porque se você fizer isso com frequência também, seu filho ou sua filha pode desenvolver introspecção, timidez, baixa estima, gagueira e várias coisas. Então, pensa nisso. Larissa, provavelmente você é uma pessoa introvertida. Quer ser mais comunicativa, porém é muito calada. Isso tem a ver com autoestima, com autoimagem. Você precisa fazer um trabalho de autoconhecimento para que você faça aí um jogo de comunicação diferenciado. Meu querido amigo Dumbo Elvis Marlon, uma das vozes mais lindas do rádio brasileiro. Eu chamo Dumbo de a voz de trovão. Não é isso, Dumbo? E nós temos uma história. Dumbo, eu vou abrir aqui porque é interessante, é rapidinho. Quando o Dumbo chegou na Rádio 100, eu estava trabalhando já lá, ele chegou, foi contratado a peso de ouro, hein, Dumbo? E o Dumbo, ele estrearia às 5 da manhã. Depois dele, eu entraria no ar às 8. E eu me lembro que na estreia do Dumbo, eu fiz questão de acordar 4 da manhã para chegar lá antes dele ou junto com ele para acompanhá-lo na sua estreia no primeiro dia. E foi muito legal, né, Dumbo? Porque ali criou uma conexão muito incrível de amizade que dura até hoje. Eu acredito também que você memorizar tudo que vai falar antes não gagueja. Pois é, a sua fala, Dumbo, é interessante. Memorizar a sua fala antes, treinar a sua fala, pode ajudar sim, sabe, meu amigo? Mas se a gagueira for muito emocional, estiver muito conectada com baixa estima, com criança ferida, com timidez, com vergonha, pode ser que na hora, diante de uma figura de autoridade, isso aconteça de novo. Quando eu era criança, a minha criança mais gaguejava diante de figuras de autoridade. Pai, mãe, professor, professora. Quando eu fui trabalhar cedo, com 14 anos, nossa, chegava o meu chefe ali para falar comigo, eu tremia. Por quê? Figura de autoridade. Pergunta aqui do Lucas Rocha, São Paulo, capital. Falar em público sempre foi o meu maior medo. Como transformar o medo em confiança? Lucas, muito obrigado pela sua pergunta. Para você transformar medo em confiança, a primeira coisa, dessensibilizar o juiz interno que existe em você. Quebrar medo de julgamento, porque não é o medo de falar,
É o medo de falhar. Ai, meu Deus, se eu falhar aqui, todos vão me julgar. E agora? Só que o julgamento começa pela própria pessoa. O maior juiz está dentro de cada um. Então, é necessário fazer um trabalho para você aceitar as suas vulnerabilidades, aceitar que você é ser humano, que você não é perfeito, que você pode falhar sim, e que as pessoas vão te julgar, meu amigo, independentemente da sua performance. É isso. Viu? Eu posso te ajudar no evento Fale e Seja Ouvido. Clica no link da bio. Olha aí o Elvis. Você é um dos melhores seres humanos que conheço. Sempre se preocupou com o próximo. Obrigado, meu querido Dumbo. Muito obrigado. Caminhando para o final já. Olha aí, amor. Pergunta de Goiás, Goiânia. A minha esposa está aqui do meu lado. Como posso melhorar a minha comunicação, mesmo não querendo ser palestrante? Isso ajuda no meu dia a dia? Fernanda, quero agradecer aqui quem está chegando agora. Weber de Freitas Online, Tatiane, MS, Rizoneide. A Rizoneide, amor. A live tá tão boa, já vai acabar. Quem tá almoçando aí já? Almoçando e assistindo a live? Gente, olha a pergunta da Fernanda Gomes. Como eu posso melhorar a minha comunicação mesmo não querendo ser palestrante? Isso vai ajudar no meu dia a dia? Fernanda do céu, comunicação é para a sua vida inteira, para toda a sua vida, em todas as áreas. Nós temos a roda da vida, que mostra 11 pilares, não é isso, meu amor? Isso. 11 pilares, ela está aqui do meu lado. E você vai aprimorar a sua comunicação, você vai melhorar os 11 pilares da sua vida. Trabalho, estudo, relacionamento com amigos, relacionamento conjugal, filhos, saúde, espiritualidade, social, financeiro, profissional. Melhora tudo. Inclusive, eu vou postar um Reels daqui a pouquinho de um cara, ele conquistou a sua noiva através da boa comunicação. Inclusive, ele tinha um apelido, Radinho de Pilha. Hoje eles moram em Nova York, os dois casados. Eu tive a honra de celebrar o casamento deles aqui, na praia, no pôr do sol da Grand Royal. E ele chegou para fazer uma entrevista com a patroa. E eles se conheceram em um ambiente profissional. Só que ele, extremamente carismático, magnético, persuasivo no bom sentido, comunicador, apelidaram de Radinho de Pilha, e através da boa comunicação, ele conseguiu despertar o interesse dela. E hoje estão casados, então. Fernanda, mande um beijo para todos aí em Goiânia, Goiás. Ô, terra boa da música sertaneja, né? Comunicação não é só para quem é palestrante, comunicação é para todo mundo, em todos os cenários. Vai comprar um pão na padaria? Se tiver uma comunicação legal, que cria conexão, que gera rapport, gatilho da semelhança, você vai ser mais bem atendida na fila do pão, na hora da entrevista, na hora de conversar com o seu chefe, apresentar um trabalho na faculdade, reunião do condomínio. Comunicação é tudo, é a chave da prosperidade, é o passaporte da sua prosperidade em todos os níveis. Viu? Não é só para palestrar, não. A aguinha está quase acabando. Márcio, por que da água? Por que da água? Lubrificar a voz. Olha quem chegou.
Luísa Ambros, muito obrigado pela sua presença também. Eu estive ontem, virtualmente, durante 1 hora, na mentoria da Luísa Ambros. Ela fez um workshop ontem em Salvador. Infelizmente, eu e minha esposa não conseguimos ir dessa vez. E a Luísa fez o workshop lá, mas antes ela deu uma mentoria em grupo e eu participei ali durante 1 hora. Foi incrível. Luísa, muito obrigado pela sua estada aqui na live e pela nossa parceria, pela nossa irmandade. Gratidão. Então, essa questão da água também é muito importante. Você precisa lubrificar a sua voz, a sua garganta e umidificar a sua boca também, porque é natural que a boca fique seca em um ambiente de pressão, falando em público. Então você vai ali lentamente, golinho a golinho, sempre que precisar e puder, você toma a sua água. David, eu ministro cursos práticos perfeitamente bem, mas na hora que vou palestrar para mais pessoas, às vezes eu travo nas palavras. O que fazer nessas horas? Excelente pergunta, viu, David? Muito obrigado pela sua pergunta. David, o começo de uma palestra é o momento mais desafiante, sabe? Então você precisa começar com o pé direito já. Precisa começar com o pé direito e já com autoconfiança, mesmo diante do nervosismo, do estresse, do cortisol, da adrenalina. Então você pode iniciar com a apresentação magnética. Você pode elogiar a plateia. Antes disso, o mestre de cerimônias anunciou você. Senhoras e senhores, e agora, para fazer uma palestra brilhante com vocês, David Chance. As pessoas aplaudem, você está caminhando para o palco, postura altiva, ombros atrás das orelhas, microfone na mão aqui, mantendo a distância ideal, mais ou menos uns 4 dedos da boca. Não é aqui e nem aqui, tá? Mais ou menos aqui, ó. Chegando, postura, assume nesse momento o arquétipo do herói ou do guerreiro, certo? Quando você chega no palco, a primeira coisa que você faz, você fica 2 ou 3 segundos parado, só olhando para as pessoas. E aí você vai respirando e vai olhando, 2 ou 3 segundinhos. Para que isso, Márcio? Esse tempo é o tempo que a plateia faz um escaneamento em você e é o tempo que você escaneia também a plateia. Fez esse movimento 2 ou 3 segundos ali em silêncio e aí você começa. A primeira fala, elogiar a plateia. Que plateia linda! Nossa, quanta gente bonita! Meu Deus, que plateia elegante! Elogiou a plateia, já cria conexão. Depois você agradece o anfitrião do evento, o cliente que te contratou, a pessoa que te convidou. Elogiou a plateia, agradeceu o anfitrião e aí você vai se apresentar começando pelo propósito. Oi, eu sou Márcio Paulino, o meu propósito é impactar o maior número de pessoas possível através do aprimoramento da comunicação e da oratória. Um exemplo. Quando você faz isso, David, você já cria uma conexão com a plateia para que você comece com o pé direito. E a dica de ouro, tá? Você vai fazer contato visual com as pessoas da plateia que estão favoráveis a você. O que é isso? As pessoas que estão olhando para você e balançando a cabeça afirmativamente, sorrindo. E aí você identifica quem são essas pessoas e faz contato visual no primeiro momento só com elas. Quem está de braço cruzado, quem está olhando para o celular, quem está desconectado, você, num primeiro momento, ignora. Depois que você estiver já confiante, aí você traz essas pessoas de volta também, com técnicas que você vai aprender
no nosso evento Fale e Seja Ouvido, do próximo dia 5 de junho. Mas ó, entrou no palco, escaneou, foi escaneado, elogia a plateia, agradece ao anfitrião e se apresenta começando pelo propósito. E aí, se der algum branco depois, do meio para o final, alguma coisa que saiu do seu script, não demonstre nervosismo. Não assuma, ai gente, eu estou muito nervoso aqui. Não precisa. As pessoas não sabem que você está nervoso e as pessoas não conhecem o roteiro da sua palestra. Se fugiu alguma coisa, troque por outra tão interessante quanto. Uma palavra fugiu, deu um branco, busque um sinônimo. E lembra, contato visual só com quem tiver favorável. Beleza? Respondi? Ai, vamos lá. Como controlar a ansiedade? Na leitura do texto falta o ar e a leitura fica prejudicada. Muito bem. Que pergunta legal. Respiração não pode ser respiração alta, no peito, aqui ó. Não. Respiração tem que ser diafragmática, usando o abdômen, usando o apoio da barriga, para acionar o diafragma, para que você tenha um controle da respiração sem faltar o ar. Eu vou ensinar essas técnicas para você na mentoria, no evento Fale e Seja Ouvido, mas principalmente a dica é: não respire mais por aqui, ó. Quanto mais alta a respiração, mais alto o nível de ansiedade e menos capacidade de ar você tem. Lembre-se, o ar é o combustível da respiração. E aí você vai usar técnicas para você inflar a barriga. Inflar a barriga, encher a barriga literalmente. Eu vou te explicar isso. Nosso querido Felipe, olha só que interessante. Temos um conteúdo super completo e direto ao ponto sobre respiração. Exatamente isso. Respiração diafragmática. Tá lá no meu feed, tem um Reels lá, você vai assistir e vai digitar respiração no comentário e aí você vai ganhar um conteúdo de presente, sem custo algum. Combinado? Olha, gente, vou liberar vocês para o almoço. Terça-feira agora teremos uma live incrível com um convidado especial. Essa pessoa, não vou dar spoiler ainda, mas vai ser às 20 horas e 20 minutos e eu quero você nessa live, que é a última live antes do nosso evento Fale e Seja Ouvido. Viu? Muito obrigado a você que esteve aqui até agora. Legal, David, muito obrigado, viu? Deu aula, muito obrigado. Larissa, digita respiração, vai lá no meu feed depois, tem um vídeo lá falando só sobre isso, aí você comenta lá no feed, tá bom? Obrigado, Alessandro Paulino, obrigado, Felipe Salsa, Larissa, Dumbo Elvis Marlon, Encantadora de Crianças, Mentoria da Encantadora, obrigado, Luísa Ambros, obrigado, Márcio, olha meu xará, José, muito obrigado. Que legal. Quanta gente, viu? Olha aí o José Armando no Pará. Gente, impressionado, viu, com a participação de vocês. Um domingo na hora do almoço. É um momento assim que a gente sabe, tá todo mundo pensando naquele macarrão, né, meu amor? Mas eu fico muito feliz. Lio Vasconcelos, meu querido. Lio, vamos fazer o nosso evento presencial de oratória aí em Sobral. Faço questão de fazer essa parceria com você, aquele nosso projeto, porque você é um cara que eu admiro muito. Você tem um trabalho lindo, tanto no rádio, quanto na celebração de casamentos, apresentação de eventos. Você, Flávio Liefman, Norma Zélia,
São pessoas assim que, meu Deus do céu, incríveis. Então, bora fazer esse evento em Sobral, tá bom? Ai, 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 que coisa boa. Bora. Obrigado, viu, gente? Eu quero o camarão que você falou no início da live. Verdade, hein, Felipe? Ah, amor, o Felipe quer o camarão. Aí sim, ó. Que Deus abençoe, tá? Ó, eu quero encerrar aqui um gran finale. Eu tenho uma amiga, uma colega chamada Camila. E a Camila falou pra mim uma vez, viu, amor? Ela falou assim: Márcio, eu vejo você e eu me conecto muito com a energia do professor Joe Dispenza. Márcio, sempre que eu vejo você, eu vejo o professor Joe Dispenza. Você precisa estudar o professor Joe Dispenza. E a Camila, ela fez o Master PNL comigo. Ela fez o Practitioner comigo. Eu fui ser staff de um evento lá no Oceanic e ela estava participando, um evento de constelação. E ela sempre fala isso. Aí eu falo, meu Deus, eu vou estudar Joe Dispenza e quem sabe futuramente aí eu não trago o Joe Dispenza para o Brasil. Ó, gente, eu comecei a estudar e eu preparei aqui para encerrar essa live. Olha o conhecimento. 13 horas e 13 minutos, toda hora dobrada e abençoada. Gratidão. Olha isso, incrível. Falas do professor Joe Dispenza. A fala humana vai muito além da comunicação. A fala humana é uma tecnologia energética. Um instrumento preciso que atua como uma ponte entre o invisível e o concreto. Cada palavra humana carrega uma vibração, uma assinatura que age diretamente sobre o campo ao nosso redor. A palavra é a arquitetura viva da realidade. A palavra consciente atua como um comando num sistema. E aí, gente, tem muitas outras coisas aqui que eu estou começando a aprender com o Joe Dispenza. E quem sabe, num futuro próximo, eu e a Aline ainda traremos o Joe para o Brasil. Obrigado, tá, gente? Jaqueline chegou agora, Xande O Bonito também. Olha aí, gostei do nick, hein? Xande O Bonito. Terça-feira tem live e quinta-feira, 20h20, o nosso evento ao vivo no Instagram e no YouTube, Fale e Seja Ouvido. Gostou da live? Eu vou deixar salva. Vai lá, faz um comentário e manda para quem você acha que precisa. Beijo no coração. Até mais. Bom almoço.